como eu havia dito a princípio, nós estaremos falando hoje sobre a coragem de Davi. A coragem de enfrentar desafios. Ó, irmão, ser cristão não é viver um mar de rosas. Ser cristão no momento em que você confessa Jesus como Salvador, sua vida é um completo desafio. Você vai desafiar o mundo, as forças das trevas, o império das trevas e você mesmo. Sabia disso? É um completo desafio, irmão. Haverão guerras com o mundo, o sistema no caso. Haverão guerras contra o império das trevas. Todas as atuações espirituais vão investir contra você. E haverão guerras de você para com você mesmo. Guerras sentimentais, guerras internas, externas. Então, a vida cristã é um completo desafio. E para sermos bem-sucedidos nesse desafio, irmão, é necessário termos coragem, ok? Termos coragem. E eu gostaria de ler aqui o texto falando sobre a coragem de Davi naquela guerra contra o gigante filisteu Golias. Irmão, só quem é de Deus mesmo para enfrentar uma situação daquela. Aos covardes, voltem. Mas só os que são de Deus, os que têm o Espírito Santo de Deus na vida, que têm coragem de enfrentar esses desafios. A minha pergunta, que não quer calar para você, é: você ainda tem coragem? Ou você é da turma dos medrosos? Tem coragem aí, crente? Tem coragem aí? Ou tu é da turma dos medrosos? É, porque tem... Ó, irmão, tem medroso demais no nosso meio, viu? E não encara desafio, não. E às vezes quer arredar o pé, quer desistir, quer apostatar. É a turma dos covardes. Mas para os covardes, disse Deus a Gideão: Gideão, diga aos covardes que voltem todos. Volta tudo. Deus não tem compromisso com quem é covarde, com quem desiste, com quem arreda o pé. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, nenhum soldado, Timóteo, alistado, se embaraça com negócios dessa vida, Timóteo. O soldado tem que estar firme ali, ó. Firme, soldado! Firme, soldado! Nenhum soldado que volta, nenhum soldado desertor tem parte no reino de Deus. Mas aquele que milita a boa milícia, a boa guerra, né, tá ali enfrentando desafios. E a live de hoje, ela tem por esse objetivo, essa injeção de ânimo em você, para que você enfrente os desafios da tua vida cristã, as tuas lutas, as tuas guerras, as tuas pelejas. Tenha coragem de encarar. Vou encarar todas elas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui, ó. Vamos lá, vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. Aqui, ó, presta atenção. Nos dias, aqui, ó, e os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram em Socó. Onde está isso, Pedrosa? 1 Samuel, capítulo 17, viu? Eles se acamparam em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, no termo de Danim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, haviam duas frentes de guerra, irmãos. Os filisteus de um lado e Israel do outro. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Isso aqui é só para pintar o cenário da guerra. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 4 metros de altura. Ou era 6 metros, né? 6 metros de altura. Cara, era alto, viu? Era alto. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas. E era o peso da sua couraça 5.000 ciclos de bronze. Era pesado, irmão. Trazia gravas de bronze por cima de seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros.
A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o seu escudeiro, e parou, e chamou as campainhas de Israel, e chamou as companhias de Israel, e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós sois de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Era uma estratégia de guerra para poupar vítimas, não é isso? O que é que naquela época se fazia, em outras épocas também, se escolhia um guerreiro de cada nação, de cada companhia. Em vez de todo mundo se degladiar e todo mundo morrer, o que é que eles faziam? Eles degladiavam apenas com 2 pessoas. O que perdesse, perderia o exército a quem ele pertencia, e por aí vai. Era uma estratégia para poupar boa parte do exército. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha aí, e aqui começa o X do problema. Presta atenção, irmão. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o que é que Saul e toda a congregação fez, irmão? Espantaram-se e começaram a tremer. E o medo se instaurou. O medo se instaurou por causa do poderio do filisteu gigante, que começou a tocar o terror. Era a estratégia que ele tinha por causa da sua estatura e a autoconfiança. Ele começou a fazer o quê? Tocar o terror. Vou tocar o terror logo aqui para a gente ganhar a peleja só no brado, só no grito. É aquele cachorro que fica latindo, mas não morde. Golias começou a tocar o terror e o povo engoliu, irmão. E temeram muito. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém do Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Quem? O pai de Davi, Jessé, já era adiantado, irmão. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 primeiros filhos à guerra: Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro, Samar. Davi era o menor entre os 3 maiores que seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava do arraial para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Foi 40 dias, irmão, foi um mês. Aquele gigante falando bobagem, falando besteira, afrontando e coisas dessa natureza. 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, um dia desses aí, né? Aí ele disse assim: olha, toma, peço-te, para teus irmãos um efã destes grãos tostados e estes pães. Corre e leva-os ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos e leite leva ao capitão de 1000. E visitarás os teus irmãos a ver se estão bem, e tornarás ao seu penhor. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada
E pela manhã deixou os orvalhos, as ovelhas, com a guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem para a batalha, e os gritos chamaram a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Vai prestando atenção, viu, irmão? Davi deixou a carga que trouxe na mão da guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com os seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu. E ele falou conforme aquelas palavras a princípio que a gente comentou aqui, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente Davi vendo aquilo. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, glória! Vai vendo. E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se sua ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui, Davi? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então Davi olhou para seu irmão e disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto, homem. E desviou-se dele para o outro. Ou seja, Davi não estava nem aí para o seu irmão mais velho. Fica falando sozinho aí, viu? E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tomou a responder conforme as primeiras palavras. Ou seja, o Eliabe ficou nervosinho, porque Davi estava ali, e eles já haviam visto o que Deus tinha falado através do profeta Samuel para Davi, que Davi seria o novo rei. Não é isso? Aí Eliabe ficou nervosinho. Que maldade é essa, deixar essas ovelhas? Aí Davi olha para ele assim e diz: rapaz, olha, que fiz eu agora? Não tem razão para estar falando assim não, vice. E outra, além de falar isso, Davi desviou dele o olhar, ou seja, deixou ele falando sozinho e perguntou novamente aos que estavam ali: o que é que o rei vai fazer com aquele homem que derrotar o gigante? E as pessoas voltaram a falar as mesmas palavras. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração e ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, Davi. Ele tem experiência, tu não. Isso era a visão de Saul. Ou seja, Saul julgou Davi pela aparência. Então, lembrado que Deus disse para Samuel: Samuel, não atente para a sua formosura, não atente para a aparência, você vê por fora, eu vejo por dentro. Estão ligado? Estão lembrado?
Aí Davi olhou para o rei e disse assim: olha, teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Quando veio um leão e um urso, veio os dois de uma vez só e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele e o feria, e livrava da sua boca a ovelha. Tanto do urso quanto do leão eu livrei a ovelha dos dois. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Quem? O leão. Matei o leão e matei o urso. Assim feri, o teu servo feriu o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Vai lendo mais, irmão. Vamos lá. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Aí Saul queria inventar, né? Inventar. E disse Saul, aliás, e Saul vestiu Davi com suas vestes, pôs sobre ele, né, um capacete de bronze e vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes. Começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Davi tirou tudo aquilo sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 cheixos do ribeiro, pô-lo no alforje de pastor que trazia o surrão, e lançou mão de sua funda e foi apressadamente para onde estava o filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. O que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vens a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tens afrontado. E ainda disse mais Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Eita, caba corajoso, viu? Eita, pai! Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar a Davi, Davi apressou-se, correu ao combate a encontrar o filisteu. Ou seja, o filisteu, vendo Davi falar aquilo, irmão, se arretou, desceu irado e indignado, mas Davi correu para cima dele. Você pensa, você acha que Davi correu, Você acha que Davi correu vendo o filisteu vindo para cima dele, e Davi foi para cima também. Davi foi pra cima. Eita, caba corajoso, irmão. Davi foi pra cima. Foi pra cima. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, a pedra lhe cravou na testa, o filisteu caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu,
com uma funda e uma pedra. Não precisou de muita coisa não, irmão. Feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Cante, oh glória! Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, a espada do filisteu, e cortou-lhe a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que aconteceu, irmão? Fugiram. Viu aí a narrativa, viu a história toda? Fugiram. Porque tem gente que só sabe latir, late, irmão. É cachorro que late muito, não morde. Mas se você ficar impressionado, vai ficar com medo, temeroso, não é isso? O cachorro faz aquela cena todinha para você ficar temendo ele. Aí, vamos trazer para os dias atuais esta narrativa sobre a questão de Davi. Eu gostaria de separar aqui, irmão, alguns pontos sobre essa situação. Primeiro, a fé de Davi. Davi enfrentou Golias confiando em Deus e não nas armas convencionais. Davi venceu com uma funda e uma pedra. Ou seja, a fé de Davi não estava nas armas. A fé de Davi estava em Deus. Davi enfrentou, a sua coragem prevaleceu, mas ele estava confiando em Deus. Então aqui, ó, presta atenção. Primeiro ponto, da coragem para enfrentar os desafios, você precisa confiar em Deus. Você confia ainda em Deus? Conversa, irmão. Você está confiando mesmo ou tu é daquela turma que só faz murmurar? Capirotos está usando e abusando e tu só faz murmurar, irmão. Não é? Davi não. Davi prontamente foi para cima do gigante. Agora, claro, Davi confiava no Deus que lhe chamou para esta peleja. A confiança de Davi. Primeiro ponto chave aqui. O segundo ponto é a estratégia de Davi. Enquanto que no primeiro ponto Davi não confiou em armas convencionais, mas confiou nas provisões e providências de Deus, Davi teve estratégia. Ou seja, ele recusou as armaduras de Saul, não é isso? Ele se incomodou com aquele tipo de armamento. Ele se incomodou com aquelas vestimentas, com aquela lança, com aquela espada, se incomodou com aquilo tudo. Tira! Pegou a sua funda, pegou o seu alforje, pegou as pedras e foi para cima do gigante. Ou seja, ele preferiu mais aquilo que lhe dava agilidade. Ou seja, era um cara estratégico, extremamente estratégico. Glória a Deus! Terceiro ponto, o impacto. A vitória de Davi provocou a fuga dos filisteus e deu grande vitória a Israel. A coragem de Davi em enfrentar aquele desafio causou um impacto colossal. Mas foi a coragem, aquela coragem motivada pela fé em Deus. Eu vou encarar esse desafio. Qual foi? Vamos lá. Vamos orar. Eu vou encarar o desafio. Porque o capeta quer que você tenha medo. O capeta quer que você saia, que você corra, que você arrede o pé. Mas Davi não. Davi fez o quê, Pedrosa? Davi, ele encarou, foi para cima dos desafios. Ele teve fé, ele teve estratégia. E o impacto disso tudo foi que os filisteus fugiram. Os filisteus fugiram. E eu gostaria só de fazer um simbolismo aqui, é que a história de Davi é um exemplo claro da vitória do mais fraco para com o mais forte. Do mais fraco para... Aos olhos de algum, você não dá conta do recado. Aos olhos de alguns. Porque eles gostam de lhe julgar pela aparência. Não tem, né? Dessas pessoas que
costumam julgar pela aparência. Aí, ao colocar os seus olhos e ver você, aí diz assim: rapaz, não é capaz. Não é capaz. Isso aí não vai dar certo. Esquecem eles que quem está comigo e quem está com você é o Deus dos exércitos, que nos chamou para esta peleja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se as pessoas estão te taxando de incapaz, escute o Pedrosa, como Davi, você que encara desafios com fé em Deus, com estratégia, não é isso? Fique certo uma coisa, vai ter gente que vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer com você, através de você. Você crê nisso? Que ao passo que você está sendo usado por Deus nesta dinâmica, nesta situação, pessoas que foram chamadas para fazer determinadas coisas, essas pessoas não deram conta do recado. Aí vem você, humilde, o mais pequeno de todos. A história de Davi é o retrato da vitória do mais fraco para com o mais forte. Agora, lógico que Davi tinha lá as suas estratégias. E a primeira estratégia de Davi era confiar em Deus. E isso vinha antes desta situação. Você vê, Davi estava apacentando ovelhas, cuidando das ovelhas. E o que foi que aconteceu, Pedrosa? O urso e o leão, ou seja, Davi já tinha experiência nesta situação. Não na guerra, mas experiência para enfrentar desafio. E ele coloca o livramento, tanto do urso quanto do leão, em Deus, ou seja, Deus me livrou. As experiências de Davi, veja as experiências de Davi com Deus. É por isso que Davi confiava em Deus. Porque Davi, mesmo sendo jovem, tinha experiência com Deus. E talvez seja isso que está faltando em você para que você vença esses desafios. Ou seja, te falta experiência com Deus. Está faltando experiência. Porque através da experiência com Deus, você vai adquirir fé necessária. E só adquirir fé, irmão, quem tem experiência com Deus. E talvez seja isso que está faltando-te para que a peleja seja vencida. Talvez o medo, o temor, a falta de coragem esteja batendo a porta da tua vida, porque você ainda não tem experiência com Deus. Aí teme, aí não vai. Não é humildade, irmão. Não é humildade. É medo mesmo, é medo. Oh, aleluia, é medo. É medo. Mas como Davi, procure ter experiência com Deus. Aí você vai enfrentar os teus desafios, as tuas lutas, guerras e pelejas,
Em nome do Senhor, eu vou a ti, em nome do Deus dos exércitos, pelo qual tu tens afrontado. Eu vou em nome de Deus. Eu vou em nome de Deus. Porque eu já tenho experiência com ele. Já tenho experiência. E falta experiência? Busque para orar, para se consagrar, para buscar a Deus com intensidade de coração. Diga: Deus, estou aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Tenha experiência com ele. Deixa essa covardia de lado. Aos covardes a Bíblia diz: volte. Mas para aquele que enfrenta desafios é porque tem experiência com Deus. Aleluia! Experiência te falta? A Bíblia é a receita do sucesso. Vai para a Bíblia, irmão. Vai buscar de Deus. Experiência necessária. Assim como Davi. Davi não se espantou com a estatura do gigante. Para quem enfrentou um leão e para quem enfrentou um urso, o gigante seria a mesma coisa, irmão. Ele não se assombrou com a estatura do gigante. Não se assombrou. Quem é esse cara aí? Quem é ele? Com qual autoridade ele tem, ele está para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Eita, se fosse alguns já estava longe. Ainda estão correndo ainda. Se fosse alguns, ainda estava correndo aí. De medo. Davi não. Davi olhou assim e disse: eu vou pelejar com ele. E vou. Não vou com arma, não vou com espada, não vou com escudo, eu vou com coisa assim. Mas eu vou derrubar esse problema. Eu vou derrubar esse problema. Com coisa simples, eu vou derrubar esse problema. Eu vou derrubá-lo. Eu vou derrubar esse gigante. E aqui eu concluo na aplicação dessa história. Aí Davi diz: eu vou vencê-lo, eu vou pelejar com ele. E qual é a aplicação? Você só vai derrubar esse gigante se tiver experiência com Deus, fé necessária, estratégias de combate, de peleja, de guerra, tá entendendo? E de forma simples. Diga comigo: eu vou superar os meus desafios. E aqui eu concluo com uma frase que eu coloquei como lição de vida: supere seus desafios. Prove para todo mundo que as expectativas contrárias que eles tinham ao teu respeito estavam completamente enganadas. Supere seus desafios. Diga como Davi: eu vou derrubar esse gigante em nome do Senhor. Eu vou. Tenha coragem, crente. Tenha coragem. Tenha coragem. Você tem coragem para ir agora aí, em oração: eu vou superar os meus problemas, as minhas guerras, eu vou vencê-las. As minhas dificuldades eu vou passar por cima. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Amém? Você tem fé para isso? Você crê que em nome do Senhor você pode? Glória a Deus! Diga que nem Davi. Eu estou repetindo essa frase para que você aí desperte na fé, irmão. Na fé. Vai na fé, irmão. Eu vou vencer o meu gigante. Eu vou vencer o meu gigante.
Diga que nem Davi, irmão. Eu vou vencer o meu gigante. Pela fé, eu vou vencer o meu gigante. Diga que nem Davi, irmão. Diga com fé. Pela fé, eu já vejo ele caindo. Pela fé, eu já vejo a vitória. Eu vou vencer o meu gigante. Tenha coragem. Tenha coragem. Oh, aleluia! Tenha coragem, irmão. Coragem de dar. Diga, eu vou vencer os meus gigantes em nome do Senhor. Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu e no seu coração. A coragem de Davi. Coragem com fé. Coragem com determinação. Coragem com estratégias. Coragem com simplicidade. Tenha experiência com Deus. Vença teus gigantes em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.